Se você me acompanha aqui já tem um tempo, com certeza já me ouviu falar sobre os 4 pilares do tratamento natural da síndrome do ovário policístico. E aí, quer conhecer quais são esses 4 pilares? Então, bora lá! O primeiro pilar que compõe o tratamento natural da síndrome do ovário policístico é a alimentação. Nada mais natural do que uma nutricionista falar sobre alimentação ou dieta, não é mesmo? Por que a dieta é tão fundamental no tratamento da síndrome do ovário policístico? Para entender sobre isso, você precisa entender primeiro qual é a origem da síndrome do ovário policístico. Da onde a SOP vem, como ela se desenvolve, por que algumas mulheres têm e outras não. Tudo leva a crer que a síndrome do ovário policístico seja uma doença hereditária, com fundo genético. Ou seja, ela é transmitida de mãe para filha. Porém, ela é modulada de forma epigenética. O que isso quer dizer? Que mesmo uma mulher sendo portadora do gene da síndrome do ovário policístico, ela vai de fato desenvolver a SOP quando for exposta a fatores ambientais favoráveis a esse desenvolvimento. Dentre eles, a má alimentação. Vários estudos estão sendo feitos a respeito da origem da síndrome do ovário policístico, e essa é a explicação mais plausível e mais aceita pela comunidade científica que estuda a SOP e o seu tratamento. A mulher, quando nascida de uma mãe portadora de síndrome do ovário policístico, a menina, no caso, tem até 50% mais chance de também ser portadora da SOP quando comparada a meninas nascidas de mulheres não portadoras. Porém, o que vai determinar realmente que essa menina irá desenvolver a síndrome do ovário policístico na adolescência ou fase adulta são os fatores ambientais aos quais ela é exposta. Má alimentação, sedentarismo, altos níveis de estresse e ansiedade e noites de sono mal dormidas são os principais fatores que contribuem para esse desenvolvimento. E a partir do momento que a mulher então desenvolve a síndrome do ovário policístico, ela terá para sempre. Afinal de contas, a SOP não tem cura. E como se desenvolve a síndrome do ovário policístico? O que esses fatores ambientais fazem no corpo dessa criança ou adolescente para que ela desenvolva a SOP? Acredita-se que a primeira alteração que surge é uma condição chamada de disbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal onde há mais bactérias gram-negativas do que gram-positivas. 2 tipos de bactérias que estão naturalmente no nosso trato gastrointestinal. O problema é que essas bactérias gram-negativas se alimentam do quê? Carboidratos e açúcares. Então, uma criança ou adolescente, quando exposta a uma alimentação rica nesses nutrientes, acaba promovendo o supercrescimento bacteriano desse tipo de bactéria gram-negativa, enquanto as bactérias gram-positivas que se alimentam de fibras e alimentos saudáveis acabam ficando em menor quantidade. Esse desequilíbrio, mais bactérias gram-negativas e menos bactérias gram-positivas, é chamado de disbiose, uma condição que gera aumento dos gases, barriga inchada, abdômen distendido, aquela barriga que parece uma barriga de grávida no começo da gestação. Esse sintoma incomoda muito as mulheres com SOP, inclusive as magras. Muitas mulheres que têm peso saudável apresentam essa barriguinha estufada, que é confundida muitas vezes com o início de uma gravidez. Essa disbiose, além dos sintomas que eu acabei de citar, acaba causando também uma outra condição chamada de resistência à insulina, que é uma dificuldade do nosso corpo de absorver e utilizar corretamente os carboidratos da dieta, e que acaba sendo o berço das alterações hormonais próprias da síndrome do ovário policístico, porque uma resistência à insulina acaba gerando excesso de insulina na nossa corrente sanguínea, que leva o nosso corpo a produzir mais hormônios androgênicos, hormônios de característica masculina, que leva ao aparecimento dos sinais e sintomas próprios da SOP, como a acne, a queda de cabelo, o excesso de pelos e tantos outros sintomas que a gente já tá careca de saber. Sabendo disso, você entende então que são os fatores ambientais que levam ao surgimento da disbiose e da resistência à insulina, e que essas condições levam então ao desequilíbrio hormonal próprio da SOP, certo? Se a gente fizer a engenharia reversa disso, a gente chega na causa da síndrome do ovário policístico ou na sua base. A genética é algo que, infelizmente, não podemos mudar. Se a menina ou a mulher nasceu geneticamente vulnerável a desenvolver SOP, ela vai ter
essa parcela genética para o resto da vida. Mas os fatores ambientais, que são efetivamente os responsáveis pelo surgimento, nós podemos mudar. E da mesma forma que eles são responsáveis pelo surgimento, são eles os responsáveis pelo verdadeiro tratamento. Afinal de contas, um tratamento efetivo para a síndrome do ovário policístico, que vai na causa do problema, é aquele tratamento que trata disbiose e resistência à insulina. Se nós já sabemos o que causa essas duas condições, fica muito simples da gente entender o papel da alimentação no tratamento da síndrome do ovário policístico. A alimentação vai ter por base o tratamento do intestino para que ele vire, se transforme no intestino novamente equilibrado, sem a presença excessiva de um tipo de bactéria e sem a falta de outro tipo de bactéria, mas sim o intestino em equilíbrio, que consegue inclusive fazer uma melhor digestão dos alimentos e uma melhor absorção dos nutrientes, tanto da dieta quanto possivelmente suplementados para essa mulher portadora de SOP, assim como a dieta também terá o objetivo de tratar a resistência à insulina, o que vai dar para essa mulher mais energia, mais disposição, menos vontade e necessidade de carboidratos, massas e pães, ao mesmo tempo que favorece o ajuste do peso para aquelas que sofrem de sobrepeso e obesidade e a melhora dos níveis de energia para as atividades do dia a dia, incluindo as atividades físicas. Um tratamento para síndrome do ovário policístico efetivo que vai na causa do problema é muito melhor do que um tratamento que atua apenas nos sintomas. Porque os tratamentos que atuam nos sintomas são tratamentos superficiais que, ao serem interrompidos, como não mudaram a causa do problema, vão acabar fazendo com que os sintomas reapareçam e ressurjam até numa velocidade, numa gravidade maior do que existiam antes do seu surgimento. Então, papel fundamental da dieta: tratamento da disbiose, tratamento da resistência à insulina para reequilíbrio hormonal. Como a gente faz isso? Uma dieta low carb, que priorize carboidratos de baixo índice glicêmico, alimentos naturais, alimentos de verdade, com baixíssimo ou, se possível, zero consumo de industrializados, corantes, conservantes, adoçantes e outros aditivos químicos que aumentam a nossa inflamação corporal e, consequentemente, pioram a resposta do nosso organismo ao tratamento. Segundo pilar do tratamento da síndrome do ovário policístico é a atividade física. É você ter uma regularidade em uma atividade física, de preferência que você goste, e encare algo, encare como algo de prazer ou uma atividade de hobby. A atividade física é fundamental para o ajuste do peso, ajuda quem é magra a aumentar a massa muscular e melhorar a composição corporal, ajuda as mulheres que têm sobrepeso e obesidade a terem uma perda de peso e um ajuste de peso corporal, também melhorando a composição, que é o percentual de gordura. Ajuda no tratamento da resistência à insulina, isso já está mais do que comprovado. Atividades, principalmente como a musculação, auxiliam o organismo a melhorarem a resistência à insulina e melhoram a resposta do metabolismo ao consumo dos carboidratos. A atividade física também atua como um gerenciador de estresse e ansiedade, melhorando a nossa perspectiva e melhorando também a nossa resposta aos estímulos externos, e melhora a nossa qualidade de sono, faz com que a gente durma melhor, tenha uma recuperação melhor durante o sono, e isso, sem dúvida nenhuma, favorece a liberação dos hormônios necessários para o nosso metabolismo funcionar direitinho, hormônios esses que são produzidos durante o sono. Então, primeiro pilar, a alimentação, que vai atuar no controle da disbiose e no tratamento da resistência à insulina. Segundo pilar, a atividade física, que atua também no tratamento da resistência à insulina, mas que acaba impactando positivamente também em outros dois pilares. O terceiro pilar, gerenciamento de estresse e ansiedade, porque sabemos que altos níveis de estresse e ansiedade geram um aumento de um hormônio chamado cortisol, que também atua numa cascata de alterações hormonais, piorando os sintomas da síndrome do ovário policístico, causando mais fome, mais cansaço, mais fadiga e, para aquelas mulheres portadoras de SOP com sobrepeso e obesidade, uma dificuldade maior em perder peso e emagrecer. Quarto pilar do tratamento da síndrome do ovário policístico, a melhora do sono. Afinal de contas, é durante o sono que nós produzimos boa parte dos nossos hormônios, incluindo aqueles que controlam a fome e a saciedade, como a grelina e a leptina. Mulheres que dormem pouco ou que dormem mal tendem a comer mais, comer pior e, obviamente, tem menor nível
de disposição e energia, o que dificulta também a prática das atividades físicas. Se a gente for parar para analisar, os 4 pilares, eles não atuam somente de forma isolada, cada um falando de cada um, mas sim de uma forma generalizada, onde um pilar sempre vai influenciar no outro. A dieta adequada te ajuda a manter bons níveis de energia para a atividade física. Alimentos específicos, principalmente fontes de triptofano, te ajudam no controle do estresse e da ansiedade. Uma alimentação adequada melhora o seu sono, assim como uma atividade física te ajuda a comer melhor, te ajuda a dormir melhor e a gerenciar estresse e ansiedade melhor. Quando você gerencia estresse e ansiedade, você tem mais facilidade para seguir a dieta, tem mais energia para os seus treinos e com certeza dorme melhor. Assim como quando você dorme melhor, você também sente mais saciedade, tem mais facilidade para fazer a dieta, tem mais energia para suas atividades físicas e com certeza fica menos estressado e menos ansioso. São 4 pilares que atuam unicamente no tratamento da SOP, mas que também atuam em conjunto para que você consiga ter uma melhora do quadro metabólico e hormonal que gira em torno da fisiopatologia da síndrome do ovário policístico. Analisando dessa forma e olhando para as causas da síndrome do ovário policístico, também fica muito mais fácil da gente entender o porquê anticoncepcional não é tratamento para síndrome do ovário policístico, não é mesmo? Sabemos que tratamento é aquilo que atua na causa do problema, aquilo que modifica o seu desenvolvimento ou que impede as suas consequências. Agora que você já sabe que a causa da síndrome do ovário policístico é um fator genético modulado por fatores ambientais, você já entende que anticoncepcional não atua em nenhum desses 2 pontos. Anticoncepcional não muda a sua genética, muito menos muda os fatores ambientais favoráveis ao desenvolvimento da SOP. Ele não muda a sua alimentação, seu nível de atividade física, seu estresse, sua ansiedade ou seu sono, certo? E aliás, importante saber, atualmente já existem dezenas de estudos que comprovam que o uso do anticoncepcional via oral piora a resistência à insulina. Ou seja, o anticoncepcional mascara os sintomas da SOP sim, mas enquanto ele faz isso, ele pode piorar o quadro metabólico, gerando maior tendência ao desenvolvimento do diabetes. É por conta do uso de anticoncepcionais que acredita-se hoje em dia que mais de 40% das portadoras de síndrome do ovário policístico serão diabéticas antes dos 40 anos de idade. E isso é um dado alarmante, afinal de contas o diabetes é uma patologia crônica e degenerativa que também precisa de tratamento e requer cuidados. Outro ponto importante de se entender é que o anticoncepcional não atua no desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, ele não muda a sua fisiopatologia nem o percurso natural da doença. Nós já entendemos que esse percurso começa a acontecer ali na desbiose, evolui para uma resistência à insulina e dali então ocorre uma cascata de alterações hormonais. O anticoncepcional ele não impede o desenvolvimento da desbiose, não tampouco o da resistência à insulina, muito pelo contrário, acabei de dizer aqui que ele piora. Então ele também não pode ser considerado um tratamento que modifica o desenvolvimento ou o percurso da patologia. E por fim, o anticoncepcional poderia ser considerado um tratamento se pelo menos evitasse as suas consequências, mas a gente sabe que isso não acontece. O anticoncepcional não evita o surgimento de diabetes, muito pelo contrário, ele até favorece que o diabetes apareça por piorar a resistência à insulina. Ele também não é protetor contra episódios de hipertensão, trombose, embolia ou outras consequências da síndrome do ovário policístico, como obesidade, infertilidade, depressão e ansiedade. Sabendo disso, fica claro que anticoncepcional não é tratamento para síndrome do ovário policístico. O anticoncepcional apenas mascara os seus sintomas. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar nas minhas aulas e para os meus grupos de atendimento online que é muito específico e que ajuda muito você a entender o porquê o anticoncepcional não trata e qual é o verdadeiro papel dele nesse tratamento contra a SOP. Quero que você imagine que aí na sua casa, bem na sua frente, existe uma parede mofada. Tem lá uma mancha horrível de mofo. Você tem 2 opções. A primeira opção é comprar um quadro belíssimo e colocar na frente dessa parede, né? Na frente desse mofo que se instalou ali por conta de uma possível infiltração. A segunda opção é você contratar um pedreiro que vai quebrar a sua parede, vai achar o problema, vai identificar de onde vem essa umidade, se é uma infiltração, se é um cano vazando, se é algum problema do vizinho, de onde está vindo aquela umidade,
vai consertar esse problema e aí vai refazer a pintura da sua parede. O tratamento da síndrome do ovário policístico também te dá essas duas opções. A primeira delas é você usar um anticoncepcional que vai simplesmente tampar o sol com a peneira. Vai atuar como quadro na sua parede. Vai impedir que os sintomas sejam perceptíveis, vai fazer com que você sangre mensalmente, fazendo com que o ciclo anovulatório ou o ciclo menstrual irregular não apareça como um sintoma. Vai impedir, para algumas mulheres, o surgimento da acne, da queda de cabelo, do excesso de pelos, muito embora muitas das portadoras, mesmo com o uso de anticoncepcional, continuam manifestando esses sintomas, mas talvez numa intensidade menor. Vai fazer com que os cistos nos ovários desapareçam e que os ovários voltem a ficar no tamanho normal, mas o anticoncepcional tá ali só escondendo o problema, só como um quadro na frente da sua parede mofada. A segunda opção que você tem é, de fato, quebrar essa parede, achar o problema e partir, para um tratamento que vá na causa do problema, que é justamente o tratamento que eu proponho, um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, que atuam na raiz do problema. Mudando a genética, infelizmente não é possível, mas mudando os fatores ambientais que fazem com que esse problema apareça e se instale na vida da mulher, através dos 4 pilares do tratamento que podem ainda ser potencializados e ainda beneficiados através do uso de chás, suplementos e fitoterápicos. E aí, qual que é a sua escolha? Eu espero que você faça uma escolha consciente, pensando no longo prazo e não só no que é mais fácil e mais rápido no momento. Lembrando também, gente, nunca é demais lembrar que o anticoncepcional, além de não tratar a SOP, ainda é fator de risco para uma série de problemas de saúde, como por exemplo o câncer de mama. E aí, qual que é a sua escolha? Coloca aqui nos comentários para mim.